honra de receber aqui na TV Comunitária mais um candidato a prefeito de Belo Horizonte. É o Marcelo Álvaro Antônio. Depois ele vai explicar um pouquinho a história desse nome, né? Eu acho que muita gente já percebe o que é, né? O que aconteceu. Então, ele hoje é deputado federal, nasceu em Belo Horizonte em 74 e é casado, pai de 3 filhos. Ele foi vereador e atualmente, né, já falei, deputado federal, e ele vai contar então para nós a trajetória de vida pessoal, já vai encaixar aí os contatos que ele teve na área social, na área política, na área popular, né, que o credenciaram a entrar na carreira política. Porque como ele já foi vereador, depois já foi deputado federal, ele, claro que está muito apto a ser candidato a prefeito de Belo Horizonte. Então, Marcelo, eu vou te chamar de Álvaro Antônio toda hora. Marcelo Álvaro Antônio, a palavra é sua. Vamos começar a falar, então, da tua vida pessoal. Obrigado, Caiafa. É um prazer enorme estar aqui no Palavra Ética. Quero saudar a todos os telespectadores. Na verdade, a minha história, Caiafa, ela começa na região do Barreiro, né? Eu sou nascido e criado aqui na cidade de Belo Horizonte. E eu nasci na maternidade Otaviano Neves e já fui para o Barreiro. A história da minha família é toda no Barreiro. O meu pai, ele chegou a ser vereador 3 vezes aqui na cidade de Belo Horizonte. E chegou a ser vice-prefeito também da cidade, na época que o prefeito era Sérgio Ferrara. Meu pai, e algumas situações nos marcaram muito enquanto criança ainda. Eu me lembro bem, e quem é do Barreiro vai saber bem do que eu estou dizendo aqui, Caiafa, que muitas vezes para a gente sair de casa, então havia ali 5, 6, 7 pessoas aguardando meu pai para conversar com ele, né, para ser atendida ali na região do Barreiro. E eu tive essa oportunidade de ir saindo com meu pai e isso aí começou a marcar muito a minha vida, vendo a atenção e o cuidado que ele tinha com cada uma daquelas pessoas que o procuravam. E era sempre assim, lá na região do Barreiro. E aí ele construiu uma história que realmente veio trazer uma marca muito positiva, não só na região do Barreiro, como em toda Belo Horizonte e em toda Minas Gerais. No ano de 2012... Me conta uma coisa primeiro. Claro. E esse seu nome aí, hein? Ah, tá bom. Eu achei que Álvaro, alguma coisa, seria sobrenome. Agora aqui ficou Marcelo Álvaro Antônio. Exatamente, Mas tem uma história boa tem uma história ligada boa. a isso, né? Na verdade, meu pai faleceu no ano de 2003. E no ano de 2012, sempre as pessoas nos cobravam muito na rua. Marcelo, olha, como que você não leva essa história para frente do seu pai? Seu pai teve uma história tão positiva, tão bonita. Por que você não candidata a vereador na cidade? A gente vai te ajudar. E eu conversei com a minha família e percebi que eu tinha um apoio, um respaldo familiar para isso. E decidi ser candidato em 2012, ou seja, 9 anos após o falecimento do meu pai. E por esse bom nome que Álvaro Antônio deixou na região do Barreiro, na cidade de Belo Horizonte, eu precisava de fazer esse link com ele. E aí adotei com muito prazer, com muito orgulho, o Marcelo Álvaro Antônio, o sobrenome. Que ótimo. E deu muito certo, viu, Caiafa? Uai, eu sei muito disso. Certo. Estou vendo aqui. Bom, então você estava começando a dizer de 2012, parece? Sim. E me candidatei a vereador em 2012. Naquela oportunidade, eu tive a felicidade, né, e a responsabilidade logo após de ser o vereador mais votado da região do Barreiro. O Barreiro elegeu 8 vereadores naquela oportunidade, dos 41 na cidade de Belo Horizonte, e eu tive a maior votação dentre os vereadores na região do Barreiro. E lancei logo após um projeto inovador, inédito na cidade de Belo Horizonte, que chamava-se na oportunidade Vereador no Bairro. E que eu me lembro, nunca havia tido iniciativa como essa na cidade. E esse projeto ele consistia em praticamente todos os finais de semana, todos os sábados, eu reunia ali parte da minha equipe, 4 ou 5 assessores, e a gente ia até um bairro diferente para atender as pessoas naquele lugar. Eu precisava de ouvir quais eram as necessidades daquele lugar.
E muita gente vinha com todo o entusiasmo trazer para a gente aquilo que era necessidade local para ser atendida. Muita gente, um exemplo, falava, olha, Marcelo, aqui tem uma rua que tem uma escolinha infantil e os carros estão passando muito correndo, moto também, a gente precisa botar um redutor de velocidade. A gente anotava isso e eu saía daquele bairro ali sabendo exatamente quais eram as necessidades locais. Chegava no gabinete, nós formalizávamos todos os ofícios, protocolávamos na prefeitura os pedidos e enviava a cópia para quem nos solicitou. E esse trabalho ele produziu um volume muito grande de trabalho no nosso gabinete. Chegou a ser veiculado em um jornal que o volume de trabalho do nosso gabinete equiparou-se ao trabalho de outros 8 vereadores. E isso nos trouxe um certo reconhecimento, cara. Porque as pessoas sempre dizem, né, olha, o político, normalmente ele pede o voto e depois ele desaparece. E aparece daí há quase 4 anos para pedir voto de novo nas eleições. E a gente decidiu fazer diferente, né? Um novo jeito de exercer o mandato que foi nas ruas e ouvindo as pessoas. Logo em 2014, eu percebi, Caiafa, que a gente podia contribuir mais com a cidade. E decidi, a função do vereador na cidade é das mais nobres, mas a gente sabe que tem uma certa limitação. E decidi ser candidato a deputado federal, né? E essa decisão em conjunto, obviamente, partidariamente e com a sociedade de Belo Horizonte. E aí bati todos os recordes de votação da história da região do Barreiro. Eu tive quase 40 mil votos na região do Barreiro. O que nos traz também uma responsabilidade grande e uma alegria ao mesmo tempo, de saber que aonde as pessoas me viram nascer, crescer, constituir a minha família e onde as pessoas me conhecem, elas votam em mim. Isso me traz uma alegria muito grande. Claro. E, como deputado federal, indiquei mais de 12 milhões de reais das emendas parlamentares para a cidade de Belo Horizonte, né? E muitas delas que ainda não foram executadas por opção da prefeitura de esperar passar o período eleitoral para executar as obras do dinheiro encaminhado das emendas parlamentares. E, Caiafa, eu sempre fui muito de ir ao encontro das pessoas e fiz isso toda a minha vida parlamentar. E quando nós decidimos ser candidato a prefeito da cidade de Belo Horizonte, eu precisava de conhecer realmente quais são as verdadeiras necessidades e o que as pessoas esperam hoje do futuro prefeito da cidade de Belo Horizonte. Então, vamos dar uma pausa aí? Vamos lá. E vamos falar um pouquinho do partido. Do partido. Para a gente ver como é que estão essas ideias aí. Você é do PR. Sou do PR. Partido da República. Sim. Né? Como é que surgiu o PR? Há quanto tempo? Né? Tá certo. O que ele pensa do momento atual? O que é fazer política para ele? Bom, enfim, a ideologia. Bom, Caiafa, é uma história interessante. A minha vida inteira eu fui filiado ao PR, né? Eu tive, se eu não me engano, 12 anos de filiação partidária no PR. Só que em 2012, o PR, naquela oportunidade, não formou chapa para vereadores na cidade de Belo Horizonte. Então, eu me vi obrigado a sair do partido. Eu fui para o PRP para poder disputar as eleições como vereador na cidade. Disputei as eleições, ganhamos as eleições e, logo depois, eu precisava de voltar para o meu partido de origem. Esse é o meu desejo, até porque a ideologia do partido, o próprio nome diz, é o Partido da República. É um partido que prega as ações, as atitudes republicanas no nosso país. E aí eu precisei de migrar para... Foi a época lá daquela PEC que decidiu a janela que poderia, então, os deputados saírem do partido. E aquela PEC estava com uma indefinição muito grande no Senado. Os senadores ficavam naquela indefinição se votaria ou se não votaria a PEC. Eu acabei migrando para o PMP, em cima de uma liminar do ministro Barroso, que permitiu a saída dos deputados federais e estaduais para os partidos desejados. E aí eu fui para o PMB, o Partido da Mulher, porque era um partido novo e a legislação permitia ir, com a intenção de voltar para o PR. Essa sempre foi a minha intenção, voltar para o meu partido de origem. Acabou que o Senado aprovou a PEC e a janela se abriu
e eu voltei, tive essa oportunidade e essa alegria de poder voltar para o partido que eu militei a minha vida inteira, que é o PR. Uhum. Pois é, então acho que nós estamos aí na hora do nosso intervalo e vamos então dar um pequeno tempo para não ter que interromper a história das suas propostas Claro. para prefeito, né? E o que você liga ao seu trabalho hoje. Quanto tempo você fica em Brasília, como é que é lá, como é que é aqui, né? Como é que você está conseguindo fazer campanha. E aí nós vamos conversar sobre isso. Dentro de 1 minuto nós estamos voltando, como vocês já conhecem, a prática do programa. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755. Nós hoje estamos entrevistando o Marcelo Álvaro Antônio, que já identificou aqui a sua família, uma família tradicional na política de Belo Horizonte. Né? O seu pai foi vice-prefeito, como ele já ressaltou aqui, na época do prefeito Sérgio Ferrara. Então, você já contou uma boa parte para a população ficar te conhecendo. Agora, eu queria saber como é que você faz para conciliar a sua vida de deputado federal com a de candidato a prefeito, né? E o que a Câmara Federal está te ajudando nas suas propostas para a Prefeitura de Belo Horizonte. Olha, Caiafa, eu tenho conseguido conciliar, por enquanto, as atividades de deputado federal em Brasília e também de candidato a prefeito na cidade de Belo Horizonte. Normalmente, o presidente da casa tem chamado as sessões de segunda a quarta-feira. Eu tenho procurado exercer a minha função e a minha atividade de deputado federal normalmente. Agora, o que tem me ajudado como candidato a prefeito de Belo Horizonte foi a minha atuação parlamentar. Até porque agora o site www.politicos.org, que é de iniciativa popular e independente, e é um site que avalia os 503 deputados federais, estabeleceram alguns critérios para isso, como presença em plenário, votações, projetos apresentados, me elegeu como o melhor deputado federal dos 53 deputados federais do estado de Minas Gerais. E fiquei em 22º lugar no Brasil, ou seja, à frente de 491 deputados federais. O que me ajuda, eu acredito que é isso, né? Essa visibilidade de ter sido um parlamentar bem avaliado, não só em Minas Gerais, como em todo o Brasil. Então, essa é a ajuda que eu tenho como deputado federal. Sim. E aí, então, vamos ver o que te levou a apresentar a sua candidatura, se foi você que apresentou ou quem, Sim. Né? E as propostas, uma coisa mais ou menos casa com a outra, né? Exatamente. Olha, Caiafa, isso aí foi uma decisão em conjunto, partidária e de grandes lideranças na região do Barreiro e de toda a cidade de Belo Horizonte. Entendemos que o momento ele estava propício para que a gente pudesse realmente contribuir com o debate na cidade de Belo Horizonte. E para isso, dentro desse planejamento já pré-estabelecido, nós lançamos um projeto que chamava-se Ouvindo BH, o que me deu a oportunidade de andar pelas 9 regionais de Belo Horizonte e conhecer de perto a realidade de cada uma delas, sobretudo nas áreas de maior vulnerabilidade da cidade. E eu tive, por exemplo, lá na Vila Semig, conversando com o Jonathan, que é um jovem casado, pai de 3 filhos e que está desempregado. E disse para mim, falou, Marcelo, a gente aqui não quer esmola nem caridade. O que eu preciso é de uma oportunidade de trabalho
para sustentar a minha família. Eu tive também com o Jefferson lá no bairro 1º de Maio. O Jefferson falou, Marcelo, eu já perdi aqui pelo menos 3 ou 4 amigos ceifados, mortos pela criminalidade. Será que se a gente não tivesse algumas políticas públicas voltadas para os jovens, para os adolescentes, essas vidas não teriam sido preservadas? Enfim, eu tive na casa também da Kenner, lá no Novo Arão Reis, que me mostrou na parede da casa dela onde que a inundação de águas entra quando o córrego do Onça transborda. Então isso me deu uma clareza muito grande de quais são hoje as verdadeiras prioridades na cidade de Belo Horizonte. E eu posso te afirmar, Caiafa, que as prioridades na cidade de Belo Horizonte é simplesmente inverter uma lógica perversa de que se o lugar é pobre, as obras também são pobres. Inspirado em projetos como, por exemplo, de boas gestões em Medellín, em Bogotá, nós queremos apresentar para Belo Horizonte um novo jeito de fazer a gestão pública. É fazendo mais para quem precisa mais. E assim nós vamos abranger todas as áreas estruturadoras da cidade. Como, por exemplo, a segurança pública. A segurança pública, a gente sabe que hoje está no topo da agenda de qualquer cidadão, de qualquer cidadã aqui na cidade de Belo Horizonte. E para combater a segurança pública, Caiafa, nós precisamos de adotar 3 vetores aqui na cidade. Primeiro, incluir, instituir a cultura de paz aqui na cidade de Belo Horizonte. A cultura de paz, ela vai ser instituída na cidade de Belo Horizonte com um grande equipamento em cada uma das 9 regionais da cidade. E esse equipamento é o projeto BH Vidas. Ele é inspirado no projeto do Compass, que funciona hoje lá na cidade do Recife. É um grande equipamento público de altíssima qualidade que compreende uma grande biblioteca pública de alta qualidade, modalidades esportivas mais variadas, como natação, futebol, vôlei, pelo menos 6 modalidades de artes marciais, tem reforço escolar de português e matemática, mediação de conflitos, uma série de benefícios que vêm realmente trazer uma inclusão maior das pessoas que mais precisam na cidade. E o detalhe, da criança ao idoso. E principalmente, sobretudo, envolver os jovens e os adolescentes em projetos sociais nas periferias de Belo Horizonte. Esse projeto BH Vidas, implantado inicialmente um em cada regional de BH, vai ser verdadeiramente uma fábrica de cidadania para as áreas de maior vulnerabilidade da cidade. Como hoje acontece lá no Compass. Eu estive lá essa semana e fiquei maravilhado, e não tem nada no Brasil semelhante a isso hoje. E como disse Armando Nogueira, dizia, é melhor você copiar uma boa ideia do que criar aquilo que não funciona. Então nós vamos criar na cidade de Belo Horizonte o que eu digo que é o carro-chefe, que é o BH Vidas. Em segundo lugar, o outro vetor é a segurança cidadã. Nós precisamos de requalificar os espaços públicos na cidade de Belo Horizonte, as praças, os jardins, os parques da cidade, as calçadas, melhorar a iluminação pública. A segurança cidadã é quando você devolve a cidade às pessoas que nela vivem. E aí, com isso, você trazendo a população para a rua, ocupando os espaços públicos, a segurança cidadã diz isso, que eu faço a segurança, você faz a minha. Em um lugar que tem uma convivência social, bem iluminado, limpo, e isso traz segurança para o cidadão em Belo Horizonte. E o terceiro vetor é a parceria com a Polícia Militar do Estado, agindo com inteligência, para que a gente possa também ter a mão forte da polícia combatendo a criminalidade na cidade de Belo Horizonte. E para isso nós vamos instituir 99 regiões, aliás, setores na cidade de Belo Horizonte, que já está pré-determinado para a polícia, que vão ser instaladas as bases móveis da Polícia Militar, que é composta por uma base móvel e 2 motoqueiros da polícia fazendo uma ronda ostensiva em 99 pontos da cidade de Belo Horizonte. São esses 3 eixos. E essa proposta, esse último vetor, você teve condição de discutir com a polícia? Sim, eu tive lá com o comandante, o coronel André, do Comando Maior da Polícia Militar, e discuti exatamente a agenda da segurança pública. E ele disse que é perfeitamente possível implantar esse projeto aqui na cidade de Belo Horizonte. Então, nós vamos contar com essa parceria do Estado, através da Polícia Militar, no combate à criminalidade aqui na cidade de Belo Horizonte.
Pois é. Um problema que é muito grave nas cidades maiores, né? E cada vez vem se transformando mais grave, é o problema do transporte. Transporte. Eu queria colocar aí também, já, para você ganhar tempo, problema do trânsito, Sim. problema da mobilidade urbana. Sim. Como você encara esse problema e o que fazer? Primeiro, a gente tem dados que nos entristecem. Nos últimos 6 anos, eu não sei se é de conhecimento hoje das pessoas da cidade de Belo Horizonte, nos últimos 6 anos decresceu o número de usuários dos transportes públicos na cidade de Belo Horizonte. E isso é muito triste, mas tem explicação. Mas é porque eles estão sem dinheiro, eles não saem mais de casa. Na verdade, eles não se sentem, Caiafa, estimulados em utilizar o transporte público. Uhum. Né? Hoje, a gente precisa de ter projetos na cidade de Belo Horizonte visando o transporte público e a mobilidade urbana na perspectiva do usuário do transporte público. É essa a ótica que nós precisamos de ter, de quem utiliza, não a ótica das planilhas, né, das grandes empresas de ônibus na cidade. Uhum. Nós precisamos de inverter essa prioridade. A prioridade são as pessoas. E aí nós vamos fazer um diagnóstico bem feito da cidade de Belo Horizonte, principalmente da capilaridade das linhas de ônibus que adentra os bairros da cidade. E no projeto Ouvindo BH, ouvi muita gente trazer esse tipo de informação. Marcelo, a gente precisa de andar 400, 500, 600 metros para ter acesso a um ponto de ônibus. E muitas vezes você chega lá e não é um ponto de ônibus, né? É uma placa. Então a gente precisa de colocar dar o mínimo de conforto para quem utiliza o transporte público. Fazer abrigos decentes. Uhum. E também fazer um estudo de todos os modais de transportes na cidade, principalmente do ônibus, o transporte coletivo, para que as pessoas tenham mais acesso, né, às linhas de ônibus da cidade. Então não é possível mais uma pessoa ter que andar 500, 600 metros para acessar um ponto de ônibus. Eu fico imaginando os jovens, né, que precisam de ir para a faculdade e voltar da faculdade, muitas vezes tarde da noite, fazendo esse trajeto até a casa. É verdade. Então nós vamos ter um estudo profundo para que a gente possa estimular mais o cidadão, a cidadã na cidade de Belo Horizonte de utilizar o transporte público, em todos os modais. Pois é, nós ainda não falamos assim especificamente, porque as pessoas querem saber o que vão fazer, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da saúde e da educação. Claro. O que você pensa? Olha, a saúde, em primeiro lugar, Caiafa, nós precisamos de humanizar mais o atendimento aos usuários da saúde pública em Belo Horizonte. E o que é isso? Nós temos hoje aproximadamente 150 postos de saúde na cidade de Belo Horizonte. Eu posso te afirmar que pelo menos 80 desses postos estão em estado de uso precários. Precariedade Estrutura total, eu diria. física precária. Então isso não é possível mais. Nós temos que humanizar mais esse atendimento. E aí nós vamos lançar o programa aqui na cidade de Belo Horizonte, que é a Clínica da Família. Eu acredito que uma cidade, uma capital do porte de Belo Horizonte tem condição de atender os seus usuários de uma forma mais humanizada, que tenha pelo menos um ar-condicionado na recepção, uma televisão, que sirva uma água e um café para aquelas pessoas que vão ali já de forma sofrida utilizar o sistema de saúde. O segundo ponto é garantir, e isso tem que ser de forma urgente, o acesso o atendimento médico especializado na cidade de Belo Horizonte. Muitas vezes os ACS, né, que são os agentes comunitários de saúde, identificam, né, um problema em algum ente, de alguma família, e encaminham para o posto. Mas chega no posto, geralmente o atendimento especializado é marcado para ir 6, 8 meses, que vai atender aquela pessoa que muitas vezes está com uma necessidade crônica. Isso aí não é possível mais. Nós precisamos fazer urgentemente convênios e contratos com os hospitais